Já todos ouvimos falar da velha máxima dos investimentos: comprar em baixo e vender em alta. Mas apesar de soar bastante simples, descobrir o momento ideal para fazer qualquer investimento é muito difícil. Então há quem fique eternamente à espera de um sinal divino para começar, há quem nunca o faça por medo de não ser a altura perfeita, e o que é facto é que essa espera pode sim custar bastante dinheiro no longo prazo. Vejamos a lógica por detrás desta noção da existência de melhores e piores alturas para investir, quais os ativos mais escolhidos em cada fase e como é que é possível usar esta informação tendo em vista melhores resultados nas nossas aplicações de capital. Ao procurarmos perceber o que é que faz com que o preço dos ativos suba e desça, vamos muito provavelmente cruzar-nos com o conceito de ciclos económicos, que não é de todo tão complicado de entender como parece. No decorrer da atividade económica global, ao longo do tempo, há uma alternância entre períodos de crescimento e de abrandamento. De um modo geral, conseguimos identificar 4 momentos distintos que constituem um ciclo completo: a fase de expansão, o pico, a fase de contração e o vale. A primeira é caracterizada por um período de crescimento rápido, associado a um sentimento de otimismo e confiança face ao estado momentâneo da economia e às suas perspectivas futuras. Nesta fase é frequente observarmos taxas de juros baixas, um aumento do investimento e do consumo, uma maior necessidade de produção de bens e serviços, que por consequência gera uma redução da taxa de desemprego e um aumento dos salários. A lógica é: começa a haver mais dinheiro para gastar, também porque é mais barato pedir emprestado, então as empresas ficam com mais spending power e por isso a população também. A um determinado ponto chegamos ao pico, onde a continuação do crescimento se torna insustentável e atinge um máximo, marcando o ponto mais alto da atividade económica desse ciclo. Isto pode ser causado por decisões políticas, para evitar um nível de inflação insustentável ou sobrevalorizações injustificadas de determinadas classes de ativos, por exemplo, por disrupções da cadeia de abastecimento, pela falta de mão de obra ou de recursos naturais, por crises humanitárias internacionais. Como resultado, os consumidores e investidores ficam mais inseguros, ganham uma perspectiva menos favorável do cenário económico, levando a uma diminuição do consumo, fazendo com que as empresas minimizem o investimento e entrem em contenção de custos. Naturalmente, isto dá início à fase de contração, caracterizada por um aumento da taxa de desemprego e um decréscimo generalizado do rendimento disponível da população. Se esta contração resultar na diminuição do PIB de uma economia por mais de 2 trimestres consecutivos, dá-se o nome de uma recessão, um período de decréscimo económico mais acentuado e por isso considerado mais grave. Ao contrário da expansão, na contração vamos obviamente descendo, eventualmente atingindo o ponto do ciclo onde a atividade económica é mais baixa. O vale caracteriza-se por taxas de desemprego bastante elevadas, níveis de produção baixíssimos e também pela intervenção dos governos e dos bancos centrais, que através de políticas económicas visam estimular novamente o consumo e o investimento com o objetivo de guiar uma recuperação. À medida que a economia atravessa estes períodos pautados por altos e baixos, o desempenho das diferentes classes de ativos pode ser significativamente afetado. Embora seja claro que retornos passados não são de maneira nenhuma uma garantia de ganhos futuros, a verdade é que quando existem tendências como a repetição frequente, neste caso de ciclo para ciclo, podem tornar-se bons indicadores a ter em consideração na nossa avaliação. Ao longo do período de expansão e até se atingir o pico, quando tudo está a correr bem, os investimentos com maior performance têm sido, sem dúvida alguma, as ações, que nestas alturas, segundo dados da Fidelity, apresentam retornos médios anuais na ordem dos 20%. Dentro desta classe destacam-se as chamadas Growth Stocks e as ações de empresas cíclicas. As primeiras são, tal como o nome indica, as que apresentam um grande potencial de crescimento, de que são exemplo clássicas tecnológicas, como a Apple e a Microsoft. As segundas são aquelas cujos resultados positivos estão normalmente associados a um aumento da procura dos bens e serviços não essenciais. Falo das com atuação no setor do lazer e turismo, da produção e comercialização automóvel e dos bens de luxo, por exemplo. Para investirmos nas ações destas empresas de forma descomplicada e podermos nós também fazer parte do seu sucesso ou fracasso, precisamos de recorrer a um intermediário financeiro ou corretora, como é o caso da XTB, que ao patrocinar este vídeo me permite continuar a trazer este estilo de conteúdo informativo, com foco na qualidade da informação e da produção para o canal. Se o quiserem fazer, podem seguir o primeiro link da descrição, abrir o site ou fazer download da app e preencher alguns dados pessoais, como se da abertura de conta num banco se tratasse. Assim que as submeterem, se tudo estiver ok, a conta é aprovada e a partir desse momento é possível comprar ou vender os títulos que quisermos, com a vantagem de não pagarmos comissões de transação até aos 100 mil euros. Para além das ações, outra classe de ativos que historicamente tem uma performance
performance positiva durante uma expansão da economia é o imobiliário. A razão é óbvia, conjugam-se as taxas de juros baixas, o que significa um maior acesso ao crédito, com o aumento do rendimento das famílias e das empresas. O resultado é um cenário perfeito, onde a procura por novas e maiores habitações e escritórios tem lugar, provocando naturalmente um aumento generalizado dos preços. No final do boom, quando a inflação e as taxas de juros crescem e se começa a recear uma contração, o investimento é feito com mais cautela e o nível de risco é tido em conta com ainda mais atenção, proporcionando-se um distanciamento dos produtos financeiros arrojados e uma aproximação dos mais seguros. Uma das classes de ativos que pode começar a chamar a atenção aqui são as obrigações, especialmente as de empresas com bons ratings de crédito e de governos fortes como a Alemanha e os Estados Unidos. Isto porque, apesar de não gerarem resultados extraordinários, são previsíveis e vão sendo positivamente impactados ao longo da queda com a descida das taxas de juros. Na contração, o medo, a insegurança e a instabilidade económica levam a que os investidores fiquem extremamente avessos ao risco. No fundo, o oposto ao que acontece durante a expansão. Nesta altura é muito normal ser valorizado o dinheiro em mão por conferir um elevado grau de liquidez e flexibilidade na ótica de ser possível saltar para oportunidades que surjam. Por fim, no final do vale, quando se começa a observar algum tipo de sinal indicativo de uma recuperação, as commodities são uma classe de ativos que se pode tornar cativante dado o aumento da procura por matérias-primas, fundamentais na retoma da produção dos bens de uma nova fase expansionista. Na teoria soa tudo muito bem estruturado e assim à primeira vista parece ser de caras. Se nos encontramos na fase X, o ativo Y poderá ser o mais adequado. Mas na realidade prática, como é que podemos usar esta informação para melhorar tangivelmente a performance do nosso portfólio? Face a toda esta informação, há duas perspectivas que podemos escolher adotar. A primeira consiste em andar a movimentar o nosso capital de umas classes de ativos para outras ao longo do tempo, tentando maximizar o potencial de retorno em cada momento. Seria muito bonito, mas esta abordagem implica tentar prever o mercado, que não é nada fácil nem é certo sequer. Sendo possível, requeriria uma constante análise de indicadores económicos, tais como a taxa de desemprego, a de inflação e a variação do PIB, na expectativa de antecipar a mudança de fases, conseguindo alterar a composição do nosso portfólio com antecedência suficiente. A somar a isso exigiria um gigante investimento de tempo, paciência e sorte, entre outros porque a duração de cada fase varia entre ciclos, podendo durar 3 meses num e 2 anos noutro, dependendo de vários fatores sobre os quais não temos controle absolutamente nenhum. O segundo caminho é aquele que provavelmente se encaixa melhor no perfil de quem não tem tempo ou interesse em fazer um acompanhamento a fundo diário dos mercados e da economia. Optamos por utilizar este conhecimento sobre os ciclos económicos e a variação da performance dos ativos financeiros durante os mesmos para diversificarmos as nossas aplicações de capital com um objetivo em mente. Em todos os momentos, ou pelo menos na maioria, ter ativos com um bom desempenho capazes de contrabalançar os que estão pior, equilibrando assim a volatilidade global da nossa carteira e diminuindo o risco. Esta diversificação, conjugada com uma perspectiva de longo prazo e reforços de capital regulares e disciplinados, sem estar incessantemente à procura do momento perfeito para comprar e para vender, são as regras-chave na minha ótica que pautam uma atitude racional no que aos investimentos diz respeito. A performance de alguns dos nossos ativos vai descer e subir no curto prazo e está tudo bem com isso, sabendo que o provável, de um ponto de vista mais macro, é a economia como um todo continuar a crescer. Independentemente daquela pela qual optarmos, a XTB vai-nos ser sempre muito útil por nos dar acesso a análises dos mercados, a notícias relevantes, a webinars e muitas outras peças de informação que nos podem ajudar a ficar a par dos acontecimentos que se vão passando na economia ao longo do tempo. Para lhes termos acesso, basta abrir a aplicação, no canto inferior direito clicar em Notícias e navegar por aqui lendo tudo o que nos interessar. Ainda mais relevante do que perceber qual a melhor altura para investir é concluir como pagar o menor número de taxas e comissões possível ao fazer, que pode ter um impacto gigante no desempenho dos nossos ativos. E para isso recomendo que vejam de seguida este vídeo a aparecer no ecrã, precisamente sobre isso. Espero que tenham gostado, por hoje é tudo, desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.